Olá, meu amado. Deus tem uma palavra para você. Eu me chamo Pastor Lucas, sou da Igreja Exército de Deus, Batista Renovado Exército de Deus em Cajazeiras 11. Eu queria trazer hoje uma palavra, né? Na verdade é como se fosse um ensinamento sobre o Espírito Santo. A Bíblia, ela nos ensina que o Espírito Santo é aquele que Jesus falou, o conselheiro, né? No livro de João, capítulo 14, Jesus vai falar ali sobre o Espírito Santo. Ele vai falar que o Espírito Santo é aquele que vai nos ajudar, vai nos ensinar sobre toda a verdade, vai nos ajudar a caminhar na verdade, porque não falará de si mesmo, mas falar tudo quanto ele os tem ensinado, tudo quanto Jesus nos ensinou. E nos levaria a mais ainda, né? Nos ensinaria muito mais, porque Jesus fala: Eu vou para o Pai. Ou seja, o Espírito Santo é alguém que vem para nos ajudar na obra. Jesus diz: Eu não posso enviar o Espírito enquanto eu estou aqui. Eu preciso subir para eu poder enviar o Espírito. Porque Jesus fala, a obra dele estava finalizando ali e agora ele tinha que enviar o Espírito Santo para nos ajudar até quando Jesus voltar. Então, o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Não porque ele é inferior, nem os outros são maiores, mas porque o Espírito Santo ele vem agora com a obra muito mais aberta, muito mais visível. Então por isso que é como ele veio depois de Jesus. Então é como que ele está fazendo agora uma obra visível para a gente. Então você olha para o Pai, Velho Testamento, o Pai é trabalhando, depois o Novo veio Jesus, e depois Jesus o Espírito Santo. Então dessa forma a gente coloca o terceiro, mas ele não é inferior, porque são o mesmo Deus, a mesma pessoa. Só que eu queria falar um pouco mais sobre o Espírito Santo. Quando você vai lá no livro no Velho Testamento, Êxodo 24, né, ele vai falar sobre o candelabro. O que era o candelabro? Era uma. É como se fosse velas hoje, né? Mas ele era feito de ouro. E nas suas pontas tinha parte que seria aquele fogo que iria sair, porque dentro dele tinha que ter azeite para que o fogo pudesse sair sobre as 7 pontas que tinha aquele candelabro. Essas 7 pontas saiu fogo, esse fogo tinha que permanecer aberto. Ali representa o Espírito Santo. Nós sabemos que também em Apocalipse Jesus fala que representa a igreja. E o azeite dentro da igreja é o Espírito Santo, que tem que manter a chama acesa. Quando você olha para o Velho Testamento e você vê o candelabro, ali ele fala sobre 7 pontas que saíam fogo. Isaías capítulo 11, ele vai falar sobre os 7 Espíritos de Deus. Quando você vai ver ali o Espírito do Senhor, Espírito de entendimento, Espírito de sabedoria, de conhecimento, temor de Deus, poder, conselho do Senhor, 7 Espíritos de Deus, que são virtudes, que são como que o Espírito Santo ele vai trazer para aquela pessoa que se rende a ele. Então o Espírito Santo ele vai produzir isso dentro da pessoa. O Espírito Santo vai fazer isso dentro da pessoa para que ela comece agora a crescer em Deus, para que ela receba o caráter de Cristo, o temor, para que ela tenha temor de Deus, ela venha respeitar a Deus, ela venha pedir conselho a Deus nas suas decisões, para que ela venha ser usada em conhecimento, em sabedoria e venha ter entendimento. Aleluias. Então, é importante você saber o que é o Espírito Santo. Qual a obra do Espírito? Quando você ainda olha para o candelabro, você vê 3 pontas de um lado, 3 pontas do outro, no meio, uma ponta. Cada ponta, cada haste que era levantada para um lado, ela tinha três, como é que chama? 3 amêndoas, né? Que chama amêndoas. Flor parecendo como amêndoas, né? É uma florzinha parecendo amêndoas que tinha que ter ali em cada haste, 3. Então formando de um lado são 3 hastes, cada haste 3 amêndoas, formando 9. No outro também formando 9. Aí quando nós olhamos para os frutos e os dons, nós vemos que os dois têm 9. O que é que ali o candelabro já estava falando? Que a Bíblia fala que é coisa, ali era sombra do que há de vir. Então lá era sombra.
Lá estava dizendo para a gente que tinha que ter um equilíbrio entre os frutos e os dons do Espírito. Quando Paulo exorta o livro de Coríntios, a igreja de Corinto, o que é que ele fala? O caminho mais excelente é o amor. O amor, ele está lá no fruto do Espírito. Ele é como se fosse ali a árvore e os outros são os gomos da árvore. Os frutos do Espírito você vai ver sobre o amor, paz, alegria, longanimidade, benignidade, fidelidade, bondade, paciência, domínio próprio. Está lá em Gálatas capítulo 5, versículo 17. Você vai ver a parte finalzinho do capítulo ali. 17 ele vai falar da a luta entre o Espírito e a carne, vai falar das obras da carne, depois ele vai entrar nos frutos do Espírito. Que eu acho que é a partir do 23, versículo 23. Então, quando você vai meditando ali nos frutos, você vê a importância. Os frutos, ele mostra a você o caráter de Cristo. E o que é o Espírito Santo vai produzir em nós? O caráter de Cristo. Ele vai fazer a gente viver como Jesus, ser como Jesus. A Bíblia fala em Romanos 5, né? Ele fala ali, Romanos 5:8, que Deus, 5:8 não, acho que é o 5:4 mais ou menos, que ele fala que Deus derramou o seu amor em nosso coração através do seu Espírito. Ou seja, o Espírito Santo é que vai derramar esse amor, é que vai te ajudar a viver em amor, viver em obediência, viver uma vida com Deus, em fidelidade. Por isso, é o Espírito Santo que vai nos ajudar a ter o caráter e a nos preparar para encontrar com o noivo. O candelabro ele mostra no outro lado 9 amêndoas, representando os dons do Espírito. Coríntios, 1 Coríntios capítulo 12, o que é que ele fala sobre os dons do Espírito? Ele vai dizer a você o que? Os dons é dado para aquilo que é útil na igreja. Então, os dons lá no Velho Testamento estavam mostrando para a gente o que no candelabro? Ele vem para edificar, para fortalecer a igreja, para que a igreja esteja forte. Quais são os dons? Palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, profecia, dons de cura, dom de maravilha, dom da fé, dom de discernimento de espírito, dom de línguas e interpretação das línguas. São 9 dons que Paulo descreve ali. Para quê? Para a edificação da igreja. Frutos para caráter, para formar caráter de Cristo, dons para capacitações, porque livro de Atos, capítulo 1:8, Jesus fala: e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser minhas testemunha em Jerusalém, em Samaria, Judéia, até os confins da terra. Então Jesus estava mostrando o que ali? Quando você recebe o Espírito, sobre você é com capacitação. É para te capacitar, porque existe aquela coisa, o Espírito Santo. Jesus fala em João 14, né, que o Espírito Santo está convosco, estará em vós. Então, ele está dizendo, ele está convosco, ele está agora, mas ele também vai estar dentro de vocês. Só que lá no Atos, no Apóstolo, a gente vê Jesus falar sobre vocês. Então, ele está dizendo que agora é uma capacitação. Quando nós recebemos a Deus, a Jesus em nosso coração, nós recebemos o Espírito como selo na nossa vida. Ele vem para nos selar para a salvação. Mas depois ele vem sobre nós com capacitação para nos usar na obra, para o que é útil. Então é importante você entender. A pessoa do Espírito Santo é muito importante você ter na sua vida. O livro lá de 1 Coríntios 15, no finalzinho Paulo termina, né? Que é a paz de Deus, o amor de Deus, a paz do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre vós. Nós precisamos entender que comunhão, meu irmão, é que vai fazer você crescer na graça e no conhecimento de Deus. O Espírito Santo ele veio para te revestir, para te sustentar, para te aconselhar, para te ajudar na obra. Então, não se deixe levar por nada dessa vida. Não perca o seu tempo de comunhão com Deus. Todo dia, dedica 1 hora ao Senhor. Jesus ele fala naquele monte com aqueles discípulos: você não pode ficar comigo nem 1 hora vigiando. Ou seja, é o mínimo que a gente pode fazer, é 1 hora. Não renuncie essa oportunidade.
porque o Espírito Santo ele quer te usar, ele quer te encher, mas basta você se posicionar. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Depois eu volto trazendo mais um pouco. Amém?